Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje irei ler a biografia do Padre António Vieira, que foi uma das mais influentes personagens do século XVII em termos de política e oratória. Destacou-se como missionário em terras brasileiras e nesta qualidade defendeu incansavelmente os direitos dos povos indígenas, combatendo a sua exploração e escravização e fazendo a sua evangelização. Era por ele chamado Pai-Açu, Grande Padre, Pai em Tupi. António Vieira defendeu os judeus, a abolição da distinção entre cristãos novos, judeus convertidos perseguidos à época pela Inquisição, e cristãos velhos, aqueles cujas famílias eram católicas há gerações, e a abolição da escravatura. Criticou ainda severamente os sacerdotes da sua época e a própria Inquisição. Na literatura, os seus sermões possuem considerável importância no barroco brasileiro e português. As universidades frequentemente exigem a sua leitura. Ora, relativamente à biografia do Padre António Vieira, ele nasceu em lar humilde na rua do Cónego, freguesia da Sé, em Lisboa, tendo sido primogênito de 4 filhos de Cristóvão Vieira Ravasco, cujo pai, Baltazar Vieira Ravasco, era natural de Moura e cuja mãe era filha de uma parda e de sua mulher, Maria de Azevedo, filha de Brás Fernandes de Azevedo de Lisboa. Cristóvão serviu na Marinha Portuguesa e foi, por 2 anos, escrivão da Inquisição. Mudou-se para o Brasil em 1614 para assumir cargo de escrivão em Salvador, na Bahia, mandando vir a família em 1618. António Vieira chegou à Bahia, onde em 1619 seu pai passou a trabalhar como escrivão no Tribunal da Relação da Bahia, o que motivou a vinda de toda a família. Em 1614 iniciou os primeiros estudos no Colégio dos Jesuítas de Salvador, onde, principiando com dificuldades, veio a tornar-se um brilhante aluno. Segundo o próprio, foi a partir de um estalo na cabeça que, de súbito, tudo clareou. Passou a entender com facilidade e a guardar tudo o que lia na memória. Até hoje, muitos se referem a fenómeno semelhante a esse como o estalo de Vieira. Ingressou na Companhia de Jesus como noviço em 5 de maio de 1623. Em 1624, quando na invasão holandesa de Salvador, refugiou-se no interior da capitania, onde se iniciou a sua vocação missionária. Um ano depois tomou os votos de castidade, pobreza e obediência, abandonando o noviciado. Em 1626, os seus talentos como escritor já eram reconhecidos e ficou encarregado de escrever e traduzir para o latim a Carta Annua, que era um relatório anual dos trabalhos da província da Companhia de Jesus, que era encaminhada ao Superior-Geral da Companhia em Roma. Prosseguiu os seus estudos em teologia, tendo estudado ainda lógica, metafísica e matemática, obtendo o mestrado em artes. A partir do final de 1626 ou do início de 1627, começou a atuar como professor de retórica em Olinda. Retornou a Salvador para completar os seus estudos, onde em 10 de dezembro de 1634 foi ordenando sacerdote. Nesta época já era conhecido pelos seus primeiros sermões, tendo fama de notável pregador. Em 1638 foi nomeado como professor de teologia do Colégio Jesuíta de Salvador. Quando a segunda invasão holandesa ao nordeste do Brasil, entre 1630 e 1654, defendeu que Portugal entregasse a região aos Países Baixos, pois gastava 10 vezes mais com a sua manutenção e defesa do que o que obtinha em contrapartida, além do facto de que os Países Baixos eram um inimigo militarmente muito superior à época.
Quando eclodiu uma disputa entre dominicanos, membros da Inquisição, e jesuítas, catequistas, Vieira, defensor dos judeus, caiu em desgraça, enfraquecido pela derrota da sua posição quanto à questão da guerra. Em Portugal, após a restauração da independência em 1640, em 1641 regressou a Lisboa, iniciando uma carreira diplomática, pois integrava a missão que ia ao reino prestar obediência ao novo monarca. Em 1 de janeiro de 1642, pregou o Sermão dos Bons Anos na Capela Real, que teve um forte teor político, no qual criticou os tempos nos quais Portugal foi controlado por castelhanos e no qual associou o sebastianismo a João IV e à restauração da independência de Portugal. Sobressaindo pela vivacidade de espírito e como orador, conquistou a amizade e a confiança de João IV de Portugal, sendo por ele nomeado embaixador e posteriormente pregador régio. Ainda como diplomata, foi enviado em 1646 aos Países Baixos para negociar a devolução do Nordeste do Brasil e no ano seguinte à França. Caloroso adepto de obter para a coroa a ajuda financeira dos cristãos novos, entrou em conflito com o Santo Ofício, mas viu fundada a Companhia Geral do Comércio do Brasil. E no Brasil, outra vez, portanto, em Portugal havia quem não gostasse das suas pregações em favor dos judeus. Após tempos conturbados, acabou voltando ao Brasil, onde entre 16 de janeiro de 1653 e setembro de 1661 esteve na liderança da missão no Maranhão e no Grão-Pará, sempre defendendo a liberdade dos índios. Em 1653 proferiu o sermão da primeira dominga de Quaresma em São Luís do Maranhão, no qual tentou convencer os senhores de engenho a libertarem os seus escravos indígenas. A sua luta contra a escravidão dos povos nativos da América estava associada à sua crença de que a colonização portuguesa teria como missão converter aqueles povos para a fé católica. Entre 1658 e 1660 escreveu o Regulamento das Aldeias, mais conhecido como a Visita de Vieira, por meio do qual estabeleceu as diretrizes das missões religiosas na Amazónia, que com pouquíssimas mudanças vigoraram por mais de um século. Esse documento tratou do cotidiano da ação missionária, envolvendo desde os métodos de doutrinação até à disposição do espaço de moradia dos missionários e índios. Essas regras não eram de aplicação restrita aos jesuítas, pois tiveram de ser seguidas também pelas outras congregações. Diz o padre Serafim Leite em Novas Cartas Jesuíticas, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1940, página 12, que Vieira tem, para o norte do Brasil, de formação tardia, só no século XVII, papel idêntico ao dos primeiros jesuítas no centro e no sul, na defesa dos índios e crítica de costumes. Manuel da Nóbrega e António Vieira são, efetivamente, os mais altos representantes no Brasil do criticismo colonial. Viam justo e clamavam. Sobre esse período da vida de Vieira, ver também o papel de António Vieira nas missões religiosas na Amazónia portuguesa. E temos também uma informação sobre o que se passou durante o naufrágio nos Açores. Em 1654, pouco depois de proferir o célebre sermão de Santo António aos Peixes, em São Luís, no estado do Maranhão, o padre António Vieira partiu para Lisboa junto com 2 companheiros a bordo de um navio carregado de açúcar. Tinha como missão defender, junto ao monarca, os direitos dos indígenas escravizados contra a cobiça dos colonos portugueses. Após cerca de 2 meses de viagem, já à vista da Ilha do Corvo, a oeste dos Açores, abateu-se sobre a embarcação uma violenta tempestade. Mesmo recolhidas as velas, à exceção do traquete,
Correndo o navio à capa, uma rajada mais forte arrancou esta vela, fazendo a embarcação adernar a estribordo. Em pleno mar revolto, na iminência do naufrágio, o padre concedeu a todos absolvição geral, bradando aos ventos: Anjos da guarda das almas do Maranhão, lembrai-vos que vai este navio buscar o remédio e salvação delas. Fazei agora o que podeis e deveis, não a nós, que o não merecemos, mas àquelas tão desamparadas almas que tendes a vosso cargo. Olhai que aqui se perdem conosco. Após essa exortação, obteve todos a bordo um voto a Nossa Senhora de que lhe rezariam um terço todos os dias, caso escapassem à morte iminente. Ainda por um quarto de hora o navio permaneceu adernado até que os mastros se partiram. Com o peso da carga estivada até às escotilhas, o navio voltou à posição normal, permanecendo à deriva ao sabor dos elementos. Nesse transe, uma outra embarcação foi avistada, mas sem que prestasse qualquer auxílio. Ao cair da noite, a mesma retornou, mas tratava-se de um corsário neerlandês que recolheu os náufragos a bordo e pilhou a embarcação à deriva, que acabou por ser afundada. 9 dias mais tarde, 41 portugueses, despojados de seus pertences pessoais, foram desembarcados na Graciosa, onde o padre António Vieira, com o auxílio dos religiosos da Companhia de Jesus, procurou providenciar-lhes roupas, calçado e dinheiro durante os 2 meses que permaneceram na ilha. Dali também creditou Jerónimo Nunes da Costa para que este fosse a Amsterdão resgatar os papéis e livros que lhe haviam sido tomados pelos corsários, o que se acredita tenha sido cumprido, uma vez que dispomos hoje de cerca de 200 sermões. Este naufrágio é relatado no 26º. E cerca de 500 cartas do religioso, muitas das quais anteriores ao naufrágio. O grupo passou em seguida à Ilha Terceira, onde Vieira obteve o aprestamento de uma embarcação para que os seus companheiros de infortúnio pudessem seguir para Lisboa. Instalado no Colégio dos Jesuítas em Angra, ele aqui permaneceu mais algum tempo, tendo instituído a devoção do terço, que pela primeira vez foi cantado na ermida da Boa Nova. Entre os sermões que pregou em diversos locais da ilha, destacou-se o que proferiu na Igreja da Sé, na Festa do Rosário, celebrada anualmente a 7 de outubro, com aquele templo repleto. Uma semana mais tarde, Vieira passou à ilha de São Miguel, onde proferiu o sermão de Santa Teresa, um dos mais destacados de sua autoria. Dali partiu para Lisboa, a bordo de um navio inglês, a 24 de outubro. Após atravessar nova tempestade, o religioso chegou finalmente ao destino em novembro de 1654. Novamente em Portugal, em setembro de 1661, teve de deixar o estado do Maranhão e Grão-Pará por reações contrárias às suas ações contra a escravidão dos povos nativos. Em Portugal, António Vieira tornou-se confessor da regente Dona Luísa de Gusmão, que foi a primeira rainha de Portugal da quarta dinastia. No entanto, essa foi deposta em junho de 1662 por Dom Afonso VI, que não era favorável ao jesuíta. Abraçou a profecia sebastiana e por isso entrou em novo conflito com a Inquisição, que o acusou de heresia, inicialmente com base numa carta de 1659 ao bispo do Japão, na qual expunha a sua teoria do Quinto Império, segundo a qual Portugal estaria predestinado a ser cabeça de um grande império do futuro. Foi condenado por um conjunto de manuscritos sebastianistas, Quinto Império, História do Futuro e Chave dos Profetas, e ficou recluso em um colégio dos jesuítas em Coimbra entre o 1º de outubro de 1665 e 23 de dezembro de 1667, quando a sua reclusão foi transferida para a casa do noviciado dos jesuítas em Lisboa. Em 30 de junho de 1668, recebeu o perdão das penas. Depois, em Roma, em agosto de 1669, mudou-se para Roma, onde ficou 6 anos. Oficialmente, o motivo da sua viagem era o de defender a canonização dos 40 mártires jesuítas,
mas também procurou ser reabilitado e combater a Inquisição portuguesa. Encontrou o Papa à beira da morte, mas deslumbrou a Cúria com os seus discursos e sermões. Com apoios poderosos, renovou a luta contra a Inquisição, cuja atuação considerava nefasta para o equilíbrio da sociedade portuguesa. Obteve um breve pontifício que o tornava apenas dependente do Tribunal Romano. A mesma extraordinária capacidade oratória que seduzira primeiro o governo-geral do Brasil, a corte de Dom João IV, e que depois iria convencer o Papa e garantir assim a anulação das suas penas e condenações. Entre 1675 e 1681, a atividade da Inquisição esteve suspensa por determinação papal em Portugal e no Império, uma determinação que encontrou seu maior fundamento nos relatórios que o jesuíta deixou em Roma nas mãos do Sumo Pontífice sobre os múltiplos abusos de poder. Desta forma, conseguia dois feitos raros e históricos. Por um lado, conseguia parar pela primeira vez durante 7 anos a atividade do Santo Ofício em Portugal. E feito não menor, lograva escapulir da perigosa malha que inquisidores derramavam sobre si. Em Portugal, regressou a Lisboa seguro de não ser mais importunado, quando em 1671 uma nova expulsão dos judeus foi promovida. Novamente os defendeu, mas o príncipe regente passara a protetor do Santo Ofício e recebeu-o friamente. Em 1675, absolvido pela Inquisição, voltou para Lisboa por ordem de Dom Pedro, mas afastou-se dos negócios públicos. No Brasil, pela última vez, em 1681, retornou à Bahia alegando questões de saúde. Em 1688, exerceu a função de visitador-geral das missões do Brasil e dedicou o resto de seus anos à edição dos sermões, cartas e de Clavis Profetarum, uma obra de interpretação profética das Escrituras que iniciara em Roma. A coleção completa dos seus sermões, iniciada em 1679, exigiu 16 volumes. Cerca de 500 das suas cartas foram publicadas em 3 volumes. As suas obras começaram a ser publicadas na Europa, onde foram elogiadas até pela Inquisição. Já velho e doente, teve que espalhar circulares sobre a sua saúde para poder manter em dia a sua vasta correspondência. Em 1694 já não conseguia escrever pelo seu próprio punho. Em 10 de junho começou a agonia. Perdeu a voz, silenciaram-se os seus discursos. Morreu na Bahia a 18 de julho de 1697, com 89 anos. Relativamente à sua obra, deixou uma obra complexa que exprime as suas opiniões políticas, não sendo propriamente um escritor, mas sim um orador. Além dos sermões, redigiu o Clavis Profetarum, livro de profecias, que nunca concluiu. Entre os seus sermões, alguns dos mais célebres são o Sermão da Quinta Dominga da Quaresma, o Sermão da Sexagésima, o Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, o Sermão do Bom Ladrão e o Sermão de Santo António aos Peixes, entre outros. Vieira deixou cerca de 700 cartas e 200 sermões. A obra completa do Padre António Vieira, anotada e atualizada, começou a ser publicada em 2013, quase 4 séculos após o seu nascimento. Esta publicação em 30 volumes inclui a totalidade das suas cartas, sermões, obras proféticas, escritos políticos sobre os judeus e sobre os índios, bem como a sua poesia e teatro, e é a primeira edição completa e cuidada de toda a sua vasta produção escrita. Um dos maiores projetos editoriais do seu género foi o resultado de uma cooperação internacional
entre várias instituições de investigação e academias científicas, culturais e literárias luso-brasileiras, sob a égide da Reitoria da Universidade de Lisboa. Mais de 20.000 fólios e páginas de manuscritos e impressos atribuídos a Vieira foram analisados e comparados em dezenas de bibliotecas e arquivos de Portugal, no Brasil, em Espanha, França, Itália, Inglaterra, Holanda, México e Estados Unidos da América. Cerca de um quarto da obra completa consiste em textos inéditos. Este projeto, sob a direção de José Eduardo Franco e Pedro Calafate, foi desenvolvido pelo CLEPUL em parceria com a Santa Casa da Misericórdia e publicado pelo Círculo de Leitores, com o último volume a ser lançado em 2014. Embora esta seja uma edição portuguesa, uma seleção de textos será publicada em 12 línguas como parte do projeto. Embora não seja considerado santo na Igreja Católica, Padre António Vieira consta no calendário de santos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil como sacerdote e testemunha profética, sendo a sua festa litúrgica celebrada em 18 de julho. E, portanto, a obra deste defensor de tantos povos humilhados e maltratados, quer pela Igreja, quer pelos seus patrões e, portanto, pelas entidades da época que tornavam efetivamente a vida muito difícil a povos que eram povos inocentes e, portanto, os índios, tantas outras classes sociais que estavam a ser injustiçadas, foram por ele defendidas, quer em Portugal, quer no Brasil. E, portanto, a sua missão foi de um âmbito muito lato, que era em Portugal e no Brasil, especialmente a missão no Maranhão e no Grão-Pará, onde defendeu os índios, e, portanto, ele será considerado, para além de um grande teólogo, um grande escritor e, portanto, foi um eclesiástico que se tornou notável pela sua vocação missionária e de serviço aos povos que precisavam de ajuda e que estavam a ser, portanto, injustiçados. Por aqui vou deixar-vos, pois gastaria mais tempo com mais pormenores que hoje não serão necessários acrescentar, mas a obra deste eclesiástico é tão profunda e tão vasta que este padre António Vieira merece que quem me está a ouvir tente aprofundar esta obra, que é de uma grande amplitude, quer a nível político, quer a nível religioso. E por hoje é tudo. Termino aqui desejando-vos um resto de noite muito feliz e muito boa saúde para todos. Até uma próxima live. Boa noite.